Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nessa aula, nós vamos implementar a tela responsável por alterar os dados do usuário logado no sistema. A tela de cadastro de novo usuário nós já criamos, é a tela que nós acessamos por meio desse botão aqui, não sou cadastrado. Então, quando a gente clica nesse botão, nós somos direcionados para uma tela dentro do nosso sistema que estamos construindo, e nessa tela nós podemos adicionar novos usuários. O usuário não é preciso que ele esteja logado no sistema para que ele possa acessar essa tela. Depois que ele se cadastra, ele pode acessar o sistema fazendo login, que nós implementamos na aula anterior, e dentro dessa tela nós vamos ter a opção dele alterar esses dados. E esses dados são os mesmos que ele informou no momento do cadastro no sistema. Vamos fazer o login no sistema. Eu vou usar esse usuário que eu já tenho cadastrado e a senha que eu recebi por e-mail. Essa senha é uma senha de recuperação que nós também implementamos na aula anterior, enviada por e-mail. E o que eu vou implementar nessa aula agora é a alteração dos dados do usuário que está logado e também a opção de alteração de senha. Enquanto a gente não implementar essa senha, eu tenho que ficar usando essa senha temporária que foi enviada por e-mail. Então vamos entrar, fazer login e a tela que nós vamos alterar, eu acesso aqui em minha conta, alterar dados. Observem que o formulário ainda não está puxando os dados do usuário logado, que é o usuário Rafael. E é isso que nós vamos fazer agora. Boa parte das implementações dessa aula já foram feitas na aula de criação do novo usuário. Então a gente vai usar quase que o código inteiro, quase que a rotina inteira escrita em PHP, só que ao invés de acrescentar um novo usuário, a gente vai alterar, vai dar um update nos dados do usuário que já está logado. Mas as validações, conexão com o banco de dados, tratamento dos campos é a mesma. A diferença é que quando a gente abrir essa tela, eu já tenho que fazer um select no banco e trazer os campos já preenchidos, e quando eu clicar em salvar, não vai ser feito um insert, vai ser feito um update. A gente tem que tratar algumas situações, por exemplo, no campo, na tela de cadastro de novo usuário, eu não tinha esse campo senha atual, e eu preciso desse campo senha atual para poder confirmar que é o usuário mesmo que está na frente da tela do computador que está fazendo essa alteração. Caso contrário, ele pode se logar, sair para tomar um café, uma água, enfim, outra pessoa sentar no computador dele e realizar essa alteração. Então, só vai ser feita essa alteração, esse update, se essa senha atual for preenchida corretamente. E aqui embaixo, nós também temos que tomar o seguinte cuidado. Na hora da senha, de puxar a senha do banco de dados, essa senha vai vir em formato hash MD5. Então, quando a gente carregar o cadastro do usuário aqui, a gente vai aparecer, esse campo aqui, ele vai aparecer com conteúdo muito grande, que na verdade não é a senha do usuário da forma que ele digitou, é só o hash MD5. E nós temos que fazer um tratamento na hora de submeter esse formulário para saber se esse valor aqui foi alterado ou não. Se ele foi alterado, quer dizer que é uma nova senha. Se não foi alterado, o usuário alterou talvez só o nome ou o e-mail dele, mantendo a senha inalterada. Então, se ela foi alterada, a gente precisa alterar. Se ela não foi alterada, a gente não pode fazer essa atualização no banco. Então, a gente vai comparar esses dois campos aqui, o hash MD5 desse campo, com o valor carregado por esse, para saber se houve alteração ou não. Então, é só uma prévia do que a gente vai fazer e a gente vai implementar a partir de agora. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma correção no arquivo novousuário.php. Já que nós vamos importar a rotina de cadastro de novo usuário e aproveitar, tá bom? A gente vai aproveitar 90% dessa estrutura para poder editar um usuário já existente. Claro que inserindo algumas coisas. Então, como a gente vai fazer isso, nós precisamos fazer uma correção. Então, vou abrir aqui o VS Code e vou em File, Open File, vou abrir novo usuário.php
E a correção que eu preciso fazer, no meu caso aqui, pessoal, está na linha 58. Eu identifiquei aqui que tem um erro na validação. E o erro é justamente nessa segunda parte aqui do if. A função strlen, ela traz o comprimento de uma string. Eu estou verificando se a senha, se o comprimento da string senha usuário é maior ou igual a 8. Só que eu fechei o parêntese no lugar errado. Esse parêntese que está após o 8, ele tem que estar após senha usuário. Então aqui foi um errinho de validação que vocês precisam corrigir no seu arquivo novo usuário. Eu vou salvar, manter esse arquivo novo usuário aberto e vou abrir o arquivo alterar dados.php. Pessoal, muito cuidado no que a gente vai começar a fazer agora, porque o intuito desse Ctrl+C de novo usuário e Ctrl+V em alterar dados é facilitar o nosso trabalho, para a gente não ter que construir toda a rotina. Se você não lembra como que a gente construiu essa rotina de novo usuário, volta na aula que a gente aprendeu isso, reveja, assista novamente essa aula para você ter 100% de confiança de onde que a gente vai trabalhar cada parte do código, onde que a gente vai fazer as alterações. Como a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e o intuito é facilitar o trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado nas partes, no código que a gente copia e cola e principalmente onde que a gente tem que alterar. Não há cenário perfeito. Como a gente vai copiar um código, colar e alterar, pode ser que passe alguma coisa. Por isso que você precisa revisar e com muito cuidado assistir a aula, pausando e verificando se o seu código está certo. E é claro, nada impede que a gente construa o código aqui, teste e tenha que voltar para poder verificar se alguma coisa passou, se algum nome de variável, se a gente esqueceu de alterar, por exemplo. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é incluir a conexão do banco de dados no arquivo alteradados.php. Então, essa conexão com o banco de dados a gente faz aqui em cima. Na aula anterior, nós protegemos esse arquivo e estamos verificando se o usuário está logado. Se ele não estiver logado, ele é enviado para index.php, ou seja, para a primeira tela do sistema com código 3, ou seja, usuário não logado. Se não, se ele estiver logado, além de pegar o nome de usuário que está registrado na seção, eu vou também conectar com o meu banco de dados. Por quê? Se ele estiver logado, eu vou dar permissão para ele acessar essa página e essa página ela vai fazer algumas consultas, né? Algumas alterações no banco de dados, vai fazer o select update. Então vamos dar um include aqui, conecta banco.php. Ok. Nosso arquivo agora ele já está conectado com o banco de dados quando ele for executado. Vamos salvar aqui. E agora o próximo passo é alterar o action do form. Por quê? Vamos descer aqui. Qual é o form que eu estou falando? É esse formulário aqui. Voltando para o VS Code. Esse formulário, no meu caso aqui, ele começa na linha 102. Vamos subir aqui um pouquinho mais, 102. O action dele está main.php. Eu quero que o action desse formulário seja para o próprio arquivo alterar dados.php. Então ele vai mandar para ele mesmo. No mesmo arquivo eu tenho a exibição dos dados no formulário, o carregamento e também a rotina de cadastro, de edição do cadastro do usuário. A mesma coisa que a gente fez lá no arquivo novo usuário.php. Então o action desse form vai ser alterar dados.php. Ok. Como eu estou enviando esse formulário para a própria página, pode acontecer duas situações. Uma, eu acessar essa página diretamente. O que é isso? Eu vou em minha conta, alterar dados. Eu abri essa página direto. Nesse caso, eu só quero carregar os dados do usuário para esse formulário. Mas pode acontecer que eu clique em salvar. Se eu clicar em salvar, ele vai para a mesma página que ele está
atualmente, ou seja, ele vai mandar todos esses campos aqui para alterar dados.php. Então eu tenho que ter uma flag que identifica que o formulário foi submetido, não que ele foi aberto aqui diretamente por minha conta alterar dados. Vamos voltar. Essa flag eu vou colocar logo abaixo aqui do formulário, ou seja, dentro do formulário. E eu vou chamar essa flag de flag ação. Então vai ser um campo, tá? Vai ser um input do tipo oculto, que eu não vou preencher ele. O nome dele, né, name, vai ser ação. E o valor dele vai ser salvar. E aí eu vou fazer uma verificação antes desse formulário para saber se o campo salvar, se o campo ação com o valor salvar foi enviado. Se ele foi enviado, quer dizer que eu acessei a página, carreguei os dados do usuário, alterei alguma coisa ou não, isso é facultativo, e enviei esse formulário. Ou seja, ele precisa receber esses dados e tratar para saber se houve alteração ou não. É essa flag que a gente vai usar. Flag ação com valor salvar. Outra coisa que a gente precisa alterar, vamos voltar aqui, é marcar os campos obrigatórios aqui do nosso formulário. E-mail, nome, e-mail, repita e-mail, senha atual e as novas senhas. Então eu preciso marcar que esses campos são obrigatórios para preenchimento, ou seja, eles não podem ficar vazios. São todos, mas para a gente seguir o padrão do nosso sistema, vamos lá. Então, nome vai ser obrigatório, vou colocar um asterisco. Isso porque quando o usuário tentar submeter esse formulário com algum campo desse em branco, desativando a validação do front-end, eu vou tratar isso no back-end dizendo, olha, o campo tal não pode ficar vazio, ele é de preenchimento obrigatório, e eu vou marcar os campos com asterisco. Ou seja, todos esses campos aqui eles são obrigatórios. Então, para seguir o padrão, vamos colocar asterisco em todos. Senha atual, senha, vamos seguindo, repita a senha e ok. Vamos salvar, atualizar aqui para ver como que ficou, todos com asterisco, muito bem. Agora eu vou copiar a rotina de cadastro de novo usuário. Vou copiar de onde? Agora é que precisa ter muita atenção, pessoal. Eu vou copiar do arquivo novo usuário.php. Nós já construímos, tá? No meu caso, essa rotina ela começa aqui na linha 40. É onde começa a tag PHP. E ela vai terminar lá na linha... Esse aqui, subindo de novo, ele começa aqui na linha 40, vamos seguindo aqui a indentação e termina na linha 122. Eu vou subir, copiar aqui o PHP da linha 40, vamos selecionar até a linha 122, Ctrl C. Onde que eu estou colocando isso aqui no novo usuário, né? Padrão. Eu estou colocando logo abaixo do call SM10, no caso do novo usuário. Mas isso eu posso também pegar como referência onde que o card começa. O que é o card? Essa janelinha, né, com o formulário. Então, acima do card border primary, eu vou colar esse código PHP. Então, Ctrl C aqui, vou lá em alterar dados, vou localizar o card border primary, tá bem aqui, então acima dele esse call SM12 e vou dar um Ctrl V. Okay? Muito bem, então, colei a minha rotina de novo usuário, só que isso aqui não é um cadastro de novo usuário, é uma edição de um usuário que já existe. Então, ao invés de fazer o insert, eu vou fazer o update. Ao invés de abrir o formulário em branco, eu vou fazer um select no banco e trazer esses dados já preenchidos no form. Quando eu for editar esses dados, eu preciso verificar se o usuário não alterou o e-mail dele para um e-mail que já existe cadastrado para outro usuário
E também preciso verificar se a senha atual que ele informou é a mesma senha que está no banco de dados para poder permitir a alteração desses dados. Ok. Tratando os novos campos que nós vamos enviar por esse formulário, além dos que já está lá no cadastro de novo usuário, que é nome, e-mail, repita e-mail, senha e repita a senha, além dessas senhas, eu também tenho o campo nova senha usuário. Vamos descer aqui, encontrar o formulário, nova senha não, senha atual usuário. Esse é o campo, é a senha que ele está usando atualmente. Então eu preciso tratar, vou subir isso aqui, lá no início do meu código PHP, eu vou tratar, vou receber nova senha atual usuário, estou com nova senha na cabeça. Senha atual usuário vai receber a senha enviada por post. É esse valor que eu vou checar lá no banco para ver se bate, para poder permitir ou não a alteração dos dados. Senha atual usuário. Ok, ponto e vírgula. Eu preciso também garantir que esse campo não seja em branco, não seja enviado vazio. Eu vou acrescentar esse campo aqui no meu if. Esse primeiro if aqui, que é o if da validação dos campos vazios. Vou verificar aqui. Vou colocar aqui embaixo, porque eu acho que não vai caber mesmo. Então, vou verificar se nome, e-mail, senha e também senha atual do usuário não estão vazios, não foram enviados vazios. Senha atual usuário. Não posso esquecer de colocar o e-comercial aqui para garantir que isso aqui seja encadeado. Então, verifico se não está vazio. Se não tiver vazio, agora eu vou pegar, pessoal, o código do usuário que está logado no sistema. Aonde que eu tenho essa informação? Eu tenho essa informação na variável session, que é um vetor, é um array que guarda as variáveis registradas. Para que eu vou pegar esse código do usuário que está logado atualmente? Porque tudo que eu for fazer, a edição dos dados, é feito somente no cadastro desse usuário. Então, eu vou pegar esse código do usuário que está logado e todo select, todo update que eu for construir aqui dentro desse código, ele vai ser feito com where, verificando se o código do usuário é aquele mesmo, que está logado. Onde que eu vou colocar isso? Eu vou colocar isso antes do meu primeiro select, que é o select que vai verificar se o e-mail que o usuário escolheu já está cadastrado para outro, que está na linha 118. Então, vou dar um Enter aqui e vou pegar código usuário logado recebe session. Por que eu posso acessar essa variável desse jeito? Abre e fecha colchetes. Por quê? Vou subir aqui. Porque eu iniciei a minha sessão lá na linha 2 do código. Então, eu já tenho essa sessão iniciada. Vou acessar o índice dessa variável, código usuário logado. Ok, então eu já tenho esse código agora e posso usar ele para poder fazer as verificações. Ok, vamos analisar agora essa linha 119. Essa linha 119, lá no cadastro do novo usuário, ela não só ela, né, mas toda essa parte aqui da 119 até a 126. Mas nessa linha aqui, 119, eu estou construindo uma string, né, uma consulta SQL, para verificar se existe algum usuário cadastrado no banco de dados
que está usando o mesmo e-mail que foi enviado no cadastro. Se esse resultado fosse igual a zero, ou seja, se a quantidade de usuários fosse igual a zero, como que eu obtive essa quantidade? Eu criei a string, preparei o statement dela, alterei os parâmetros dessa consulta, né, com bind value, executei e contei quantos usuários estão usando esse e-mail usuário aqui, que foi o enviado pelo usuário. Se é igual a zero, quer dizer que ninguém está usando esse e-mail, esse usuário não está cadastrado, então eu vou cadastrar ele. E a gente vai seguir a mesma lógica aqui. Só que o seguinte, quando o usuário editar o cadastro dele, esse e-mail dele já vai existir no banco de dados, supondo que ele não vá alterar isso na hora da edição dos dados, mas ele pode alterar. Mas se ele não alterar, esse e-mail já vai existir. Então, além de verificar, de pegar o código do usuário da tabela usuários, quando o e-mail for o mesmo enviado, eu também preciso verificar que ficou fora aqui das aspas. Então, preciso verificar se o código do usuário que está usando esse e-mail é diferente do código do usuário que está logado. Se for igual, quer dizer que o que é o mesmo usuário, então eu posso permitir salvar esse mesmo e-mail por cima. Se for diferente, quer dizer que outro já está usando. Então, além de verificar se o e-mail é o mesmo, eu vou verificar se código usuário, lá da tabela usuários, é diferente, o sinal de diferente no SQL menor e maior, é diferente do parâmetro que eu vou passar daqui a pouco, de código usuário. Se ele for diferente, quer dizer que eu estou simplesmente atualizando o cadastro do usuário com o mesmo e-mail que ele tinha antes, né? Não é de outro usuário. Ok, agora eu vou preparar esse statement aqui, né? Vou transformar essa string SQL num statement pronto para ser executado no banco. Mas antes de executar, eu preciso informar quem que é e-mail usuário e quem que é código usuário. Aqui, como a gente copiou o trecho de código, ele já está tratando aqui e-mail usuário, mas eu preciso tratar também código usuário. Código usuário. E de onde que eu vou puxar esse código usuário? Daqui, ó. Eu estou pegando o código do usuário logado, ou seja, quem está registrado na sessão. Depois eu vou executar esse statement e vou contar quantos usuários retornaram. Se for igual a zero a quantidade, quer dizer que eu posso salvar esse e-mail que foi informado. Se é um outro e-mail ou se é o mesmo e-mail que ele está salvando. Só que antes de alterar, eu preciso verificar a questão da senha. Vou voltar aqui novamente aqui na nossa tela para a gente repassar qual que é o problema. Quando eu fizer o select desses dados do usuário e popular esses campos aqui do form, onde eu tenho senha e repita a senha, eu vou ter 32 caracteres. Esses 32 caracteres é a senha que o usuário digitou convertido para o hash MD5. Eu não vou conseguir colocar a senha pura aqui no campo, porque o hash MD5 ele não tem volta. Uma vez que eu transfiro uma string para MD5, eu não consigo calcular qual que é a string original de volta, é impossível. Só que é o seguinte, se ele alterar a senha, tudo bem, sem problemas. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou preencher todos os dados, ele vai informar a senha atual dele, que eu ainda vou fazer essa verificação para saber se a senha está certa, e ele vai digitar a nova senha e repetir a nova senha. Se esse valor que ele digitar aqui for diferente da senha atual, quer dizer que eu tenho que alterar a senha. Então, eu vou calcular o hash MD5
desse campo aqui e vou salvar no banco de dados. Isso se ela for alterada, tá bom? Tem essas duas situações. Estou preenchendo os dados, não importa se ele alterou nome e e-mail. O problema está aqui na senha. Se ele alterou a senha, é muito mais fácil, porque é só pegar essa senha, converter para MD5 e gravar no banco. Voltando aqui no código. É justamente isso que ele está fazendo aqui na linha 131. Ele está calculando o MD5 da senha que eu enviei. Isso se ele alterar. Se ele não alterar, no lugar aqui da senha e da repita a nova senha, vai estar preenchido com a senha antiga dele, que está no banco de dados, que é o hash MD5. Então, quando eu submeter esse formulário, ele vai pegar essa senha, que já está em MD5, que é a senha antiga que ele não alterou, e quando ele chegar aqui nessa linha 131, ele vai calcular o hash MD5 de uma senha que já foi calculado o hash MD5. Vai dar erro? Não, ele só vai transformar numa string totalmente diferente. Então, por isso que a gente precisa, antes de atualizar essa senha do banco, a gente precisa verificar se essa senha atual que ele digitou é igual à senha MD5 hash aqui embaixo. Okay? Se for igual, quer dizer que não teve alteração. Se não for igual, quer dizer que teve alteração. Então, a gente vai construir esse código agora. Ok, eu vou acrescentar logo aqui abaixo da linha 131. Eu vou adicionar o seguinte. Primeiro, eu preciso calcular o hash da senha atual, que foi a senha que ele informou aqui. Porque eu vou pegar essa senha informada, gerar o MD5 dela e comparar com o MD5 que está lá no banco. Então, vai ser senha atual usuário MD5, né, para a gente seguir o padrão. Vai receber MD5 senha atual usuário. Senha atual usuário. Agora sim eu vou verificar se essa senha, construir o bloco aqui primeiro, se essa senha atual MD5, ou seja, se a senha que ele digitou para confirmar a alteração transformada para MD5, se ela é igual à senha usuário. Percebam aqui, pessoal, que eu estou pegando senha usuário. Vou subir aqui novamente. Senha usuário está vindo direto do campo que foi preenchido lá no formulário. Então, se esse campo aqui, senha usuário, e repita a senha do usuário, se ele não foi alterado, tem um hash MD5 nele. Né? Se esse hash MD5 for igual à senha atual, que é esse campo aqui de cima, convertido para MD5, quer dizer que não houve alteração. Então, se não houve alteração, eu preciso tratar isso. E de que forma que eu vou tratar? A senha usuário, senha minúsculo aqui, senha minúsculo, senha usuário MD5 vai receber a senha atual usuário MD5. Qual que é a lógica? Senha usuário MD5 já é a senha do usuário convertida para MD5. Novamente, se eu estou alterando, editando aqui, ele vai pegar um hash MD5 que veio do banco de dados, que é o que está gravado lá, e vai converter de novo para MD5. Então, vai calcular o MD5 do MD5. Vai dar um valor totalmente diferente. Eu faço isso de qualquer forma. Onde que eu faço isso? Na linha 131. Mas antes de saber quem que eu gravo, é a nova ou é a
atual, antes de decidir qual que eu gravo, eu vou comparar esses dois valores. Eu vou comparar esse valor convertido para MD5 se ele é igual a esse valor aqui. Se for igual, quer dizer que não houve alteração. Eu estou comparando se senha atual MD5 é igual à senha que foi enviada, sem convertê-la para MD5, porque ela convertida para MD5 ela está em outro nome. Então, se ela for igual, quer dizer que não houve alteração. Então, se não houve alteração, a senha que eu vou gravar no banco de dados é a senha atual convertida para MD5. Caso contrário, se houve alteração, ele não vai executar esse bloco de código e vai salvar a nova senha convertida para MD5. Por que eu estou seguindo esse padrão? Mantendo a senha que eu vou gravar no banco de dados dentro de senha usuário.md5, só para aproveitar a estrutura do arquivo novo usuário que a gente copiou aqui embaixo, que é esse aqui que eu estou gravando. Bom, só para isso, mas a gente precisa fazer essa verificação. Na hora de gravar, vamos lembrar, a gente copiou esse código, então não é um insert. Aqui, pessoal, vai ser o update. Primeira coisa, vamos apagar isso aqui para não fazer confusão. Então, vai ser o update. E não vai ser novo usuário, vai ser editar usuário. Então, a primeira coisa, vamos alterar todos esses nomes aqui. Editar usuário. Novo usuário para editar usuário. Se você for dar um Ctrl H aí e substituir tudo, toma cuidado para ver se está substituindo exatamente onde a gente quer. Então, ok. Esse SQL editar usuário vai ser um update. Então, eu só vou atualizar o usuário, né, se ele passar por todas essas verificações aqui em cima. Primeiro, é as validações. E segundo, se o e-mail que ele escolheu é um e-mail que não existe para outro usuário, ou seja, para um usuário com código diferente do dele. Então, se der quantidade de usuários igual a 0, ou seja, não tem ninguém que está usando esse código, eu faço a verificação da senha que eu acabei de explicar e dou o update. O update ele vai ser da seguinte forma: update usuários. Agora eu vou colocar o set. Então eu vou alterar nome, e-mail e senha. Se ele não alterar o nome dele vai ser o mesmo que já veio preenchido no campo, quando eu abrir esse form aqui. Mas mesmo assim, eu vou dar um update nele. Eu posso até fazer um if else para poder descobrir que campo que foi alterado e dar um update apenas naquele campo. Mas ficaria muito código e o desempenho não seria tão mais eficiente assim. Então, por via das dúvidas, eu vou dar um update em todos os campos. O primeiro deles é nome usuário. Então, nome usuário vai receber o parâmetro nome usuário. Lembrando que isso aqui eu estou usando o mesmo nome, mas pode ser um nome diferente. E usuário, faltou um R aqui. E mail usuário. Mail usuário vai receber mail. Opa, faltou um igual. Vai receber mail usuário. Mail usuário. Vamos dar um enter aqui para caber, né? Então, update usuários. Set nome usuário recebe nome usuário e mail usuário vai receber o e-mail enviado. Vamos seguindo. E a senha, né? E a senha usuário vai receber. Usuário igual, dois pontos, vai receber, né? Senha usuário. Quando que isso vai acontecer? Where, quando o código usuário for igual, usuário
for igual a código usuário. Ver se está ok, update usuários, set nome usuários, recebe nome usuários, meio usuário recebe meio usuário, sem usuário, quando o código usuário igual código usuário. Ok. Então, nome usuário eu já estou recebendo aqui, né? Nome usuário. Lembrando que nome usuário está vindo daqui, ó, do meu post que eu enviei, né? Ver esse post. Meio usuário também e a senha usuário também está vindo aqui. A outra coisa que eu preciso setar é o código usuário. Eu vou setar logo aqui em cima, porque lá no banco o código vem primeiro. Eu preciso setar que o meu parâmetro código usuário, que é o da cláusula where aqui, ele vai vir de onde? Vai vir de código usuário logado, né? Que é o usuário que está logado atualmente. Ok? Concluindo essa parte aqui, ele vai executar o statement, editar o usuário e se for um sucesso, se for um update com sucesso, o que vai ser alterado aqui vai ser o seguinte: ao invés de novo usuário cadastrado com sucesso, vai ser cadastro de usuário editado com sucesso. Ponto. Muito bem. Só que nós temos um problema. Eu preciso, antes de fazer isso aqui tudo, eu preciso verificar se a senha atual que ele informou aqui é igual à senha que já está no banco de dados, né? Se essa senha for igual, aí sim que eu posso liberar ele para poder verificar se o e-mail já pode ser usado por ele, se não está cadastrado para outro usuário, e se tiver tudo ok, fazer o update. Então, preciso verificar tudo isso aqui antes. No caso aqui, antes de fazer essa verificação, eu preciso colocar tudo isso aqui dentro de uma estrutura if que vai verificar se a senha está correta. Ou seja, vai autorizar ele a atualizar esses dados no banco. Todo esse código aqui, pessoal, no meu caso da linha 118 até a linha 157, vai ficar dentro dessa condição, né? Porque todo esse trecho de código é o trecho de código que faz isso, né? Que, de fato, atualiza os dados do usuário. Então, eu vou selecionar aqui da linha 118 até a linha 157. Muito bem. Aqui na linha 118 eu vou dar um Enter aqui e vou construir um if aqui, ó. If, por enquanto eu não vou escrever nada não. If alguma coisa. E que coisa que é essa? Senha correta, né? Senha atual correta. Senha atual correta. Vou condicionar isso aqui tudo para ser executado, só se a senha estiver correta. Aqui, até o 157. Okay? Então, ele está dentro do if, né? Dessa linha agora que ficou do 119 até 158. Então, tudo isso está dentro do if. Seleciono e dou um tab. Jogo todo mundo mais para direita. Okay? E aí, agora, eu vou fechar esse bloco aqui do if, que eu abri na linha 118. Eu vou fechar na linha 159. Okay? Lembrando que esse código está verificando se a senha está correta. Se a senha não estiver correta, eu tenho que tratar uma mensagem para ele. Falo assim, a senha que você informou não está correta. Então, só comentar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Senha atual incorreta. Okay? Senha atual incorreta. Depois, a gente trata isso. Aqui em cima, a gente vai tratar primeiro. E como que a gente trata isso? A gente precisa pegar esse valor aqui da senha que foi enviado, calcular o hash MD5 dela e
depois comparar com o banco de dados, para depois ele seguir com a alteração. E como que a gente faz isso? A gente faz um select, né? Só que antes de fazer esse select, eu preciso pegar essa senha atual que foi enviada e converter para MD5. Então vai ser senha atual usuário MD5 recebe função MD5 de senha atual usuário. Ok. Nós já fizemos isso aqui embaixo, né? Já fizemos isso aqui na linha 135, aqui no caso, né? Na linha 135. Inclusive, se eu estou fazendo aqui em cima, eu posso até retirar essa linha aqui de baixo, senão fica redundante, né? Não posso até apagar ela, porque de qualquer forma, essa senha usuário... Ah, não, essa senha... Estou confundindo aqui. Essa conversão da senha atual do usuário para MD5, que eu fiz aqui na linha 117, ela é a mesma que eu estou fazendo aqui na linha 137. De qualquer forma, ele só vai chegar nesse bloco de código aqui, que ele verifica se a senha atual em MD5 é igual à senha que está preenchida no form, ele só vai chegar aqui se ele passar por esse código aqui, da linha 117. Então, vou retirar aqui da linha 137, só para não ficar redundante. Ok. Agora que eu calculei o hash da senha, eu vou fazer um select. Então, vou chamar aqui de SQL, né? Vou dar mais um enter aqui para dar um espaço aqui na linha. Eu vou chamar de SQL senha usuário. Aqui que eu vou verificar se a senha está correta. Então vai ser select código usuário, porque a gente tem que pegar algum retorno, né, do SQL, from usuários where, quando código usuário for igual a código usuário e... Opa, ficou fora aqui do... Faltou um ponto e vírgula aqui no final, né? Vamos colocar para a gente não esquecer. E dentro da string e... Continuando. E a senha usuário por igual ao parâmetro senha usuário. Então, vou verificar se se a senha que foi informada, que vai vir aqui, né, a senha atual informada, se ela é a mesma senha do usuário que está logado, que é esse parâmetro aqui. Agora, eu preciso preparar essa string no statement. SQL senha usuário, vou chamar de ST, seguindo o padrão. Agora eu vou preparar, né? Vai receber conexão e vou preparar essa string transformando ela no statement. SQL senha usuário. Preparei ela. Agora eu vou tratar esses parâmetros aqui, né? O código usuário e a senha do usuário. Código usuário é código usuário que está logado, que é a variável de sessão. E senha usuário é essa senha aqui que foi enviada. Então, vamos lá. SQL senha usuário ST bind value. Vou passar aqui código usuário, parâmetro código usuário, e o valor dele vai ser código usuário logado. Vou preparar também
o segundo parâmetro, que é senha usuário. Vamos copiar aqui. Fica mais rápido. Senha, no lugar de código usuário, vai ser senha usuário. E aqui vai ser senha usuário, não, senha atual usuário MD5. Verificando se é igual. Ok, preparei, setei o byte value. Agora eu vou executar. Então vai ser SQL usuário statement execute. Execute. Executei. Agora que eu executei, eu vou pegar a quantidade de linhas que retornou. Tem que ser igual a 1. Por quê? O usuário que está logado, né, a senha dele é a mesma, né, a senha que já está lá no banco é a mesma que foi enviada nesse campo aqui, ó, senha atual. Se for igual a 0, quer dizer que a senha está errada. Se for igual a 0, aí eu vou tratar e mostrar a mensagem dizendo que a senha está errada. Mas se ela não for, se ela for igual, aí sim eu faço isso aqui tudo. Então eu vou verificar a quantidade de usuários que retornou aqui, né? Vou gravar esse resultado dentro de quantidade de usuários. E aí eu vou chamar esse statement e vou também invocar o método raw count, para saber quantos registros retornaram nessa consulta. Raw count. Agora sim, aqui dentro do if eu vou verificar se a quantidade de usuários que retornou a consulta for exatamente igual a 1. Se ela for igual a 1, faltou um ponto e vírgula aqui, pessoal, na linha 128. Se ela for igual a 1, aí sim eu posso fazer todo aquele procedimento que a gente já implementou, né? Se não, eu preciso mostrar uma mensagem de erro para ele. Okay? E essa mensagem de erro vai ser a seguinte, né? Como a gente já tem aqui uma rotina para poder mostrar os erros, né? Desse que está aqui embaixo. As mensagens que a gente aproveitou lá do novo usuário, vai ser mensagem ação, vai receber o seguinte texto. A senha atual informada está incorreta. Só que, ponto, né? Só que eu também preciso, não posso esquecer da minha flag de erro, né? Lembra lá da flag erro? Que a gente seta ela para true, para indicar que houve um erro e mostrar alguma mensagem, né? Então, flag erro igual a true. Faltou um ponto e vírgula aqui na linha 172. Ok? Muito bem. Ok, vamos salvar. E é o seguinte, tudo que a gente fez até agora foi para submeter o formulário. Partindo do princípio que o formulário já foi preenchido e ele foi submetido. Okay? Vamos salvar aqui e dar uma atualizada aqui na página para ver o que acontece. Não aconteceu nada, porque eu não submeti esse formulário. Agora, se eu abrir aqui alterar dados, eu preciso puxar os dados que está no banco de dados e popular esse formulário. É isso que a gente vai fazer agora. Lembrando o seguinte, que eu acessei o formulário agora. Eu não submeti esse formulário. Então, se eu submeter esse formulário, aí sim que ele vai disparar todas essas rotinas que a gente copiou e, de novo, usuário e alterou para, no lugar do insert, ser o update. Onde que eu faço isso? Se eu enviar a minha flag ação, lembra lá da flag ação com o valor salvar, né, que a gente criou para poder verificar se o formulário foi submetido. Por que a gente criou essa flag? Porque a gente está fazendo tudo no mesmo arquivo, né? Se a gente estivesse trabalhando com telas diferentes, não precisaria dessa flag. Mas se o post ação foi enviado, quer dizer que o formulário foi submetido. Se não, quer dizer que eu abri ele de cara, que é isso aqui, ó. Eu fui lá em minha conta, abri alterar dados. Não tem nenhum post ação aqui por enquanto.
Então eu vou colocar o carregamento dos dados do usuário que está logado no else desse if aqui. Se eu não enviei o meu post de ação, quer dizer que eu estou abrindo o formulário direto. Então vou procurar onde que encerra esse bloco, que começa na linha 110, vou seguir aqui a linha guia do VS Code e ele encerra aqui. Então, né, se eu não enviei o post de ação, aí sim eu vou construir a minha rotina. A primeira coisa que eu preciso fazer, já que eu vou buscar esses dados lá no meu banco de dados, é verificar que usuário que é, né? Onde que eu pego essa informação? Aqui dentro de código usuário logado. Então, código usuário logado recebe session e vou pegar código usuário logado. Código usuário logado. Agora sim, eu posso fazer o select. Eu vou criar aqui a minha string SQL, vai ser SQL usuário mesmo. Não vai ter conflito com o de cima não, porque eles estão em blocos diferentes. Não vamos esquecer o ponto e vírgula. Então, SQL usuário vai ser select. Agora aqui eu vou pegar todos os dados, select from, select asterisco from usuários, where código usuário for igual a código usuário, que depois eu vou informar qual que é o valor desse parâmetro, ok? Ao invés de puxar o asterisco, eu vou definir quais são os campos, porque eu não preciso do código usuário, eu preciso só do nome, e-mail e a senha. Então, vou definir que eu quero nome, usuário, mail, usuário, e senha, usuário. Não coube aqui, vamos jogar aqui para baixo. Ok, vou pegar nome usuário, e-mail e senha de usuários quando o código usuário for igual ao código usuário. Vou preparar essa string no statement, SQL usuário st, vai receber a conexão do arquivo de conexão, e eu vou preparar essa string. Que string que é essa? SQL usuário. Agora eu vou setar que o meu código usuário é o código usuário logado. SQL usuário statement bind value, né? Bind value, e eu vou passar aqui que é o código usuário. Então, o código usuário do meu statement eu vou substituir por quem? Código usuário logado. Então, eu vou pegar nome, e-mail e senha de quem está logado. Vamos executar agora. SQL usuário st, execute. Executei. Bom, como ele está logado, eu sei que vai vir alguém, né? Como que eu faço para pegar esses dados que vão retornar? Eu vou colocar aqui dentro de uma variável que eu vou chamar de resultado usuário. Resultado usuário. Então, resultado usuário vai receber meu statement, SQL usuário statement, e eu vou pegar o resultado dele. O resultado dessa string vem dentro desse fit all, ou seja, um vetor. No caso, é um vetor de uma posição só, porque vai vir só um
usuário. Se fosse mais de um, viria um vetor de vetores, porque dentro desse vetor único, né, que é apenas um usuário, eu vou ter um vetor de 3 posições, nome, e-mail e senha usuário, que são os nomes que estão lá na nossa tabela. Eu preciso descompactar esses dados que vão estar aqui dentro de resultado usuário. Então vamos descompactar usando o list. Aí vai ser nome usuário, vou seguir o mesmo padrão, nome usuário, e-mail usuário, senha usuário. Lembrando que tem que ser nessa mesma ordem aqui, pessoal, que nós invocamos no select. Tá bom? Tem que ser exatamente nessa mesma ordem. Então ele vai receber resultado usuário. Só que resultado usuário é um vetor, é um array. Como é apenas um usuário, vai vir apenas uma posição preenchida, que é na posição 0. Ok. Agora que eu tenho esses dados, eu vou jogar esses dados lá no formulário. Muito bem. Vamos apagar aqui, salvar e vamos atualizar para ver o que aconteceu. Ele está dizendo o seguinte, que não reconhece a variável senha usuário na linha SQL sem usuário na linha 201 e na linha 213. Vamos ver o que aconteceu. 211 e 213. Ah, tá, que eu coloquei errado aqui, não é senha. Aqui, pessoal, na linha 211 eu usei o completar aqui e veio errado, né? Aqui não é SQL sem usuário, não, é SQL usuário. Vamos atualizar. Na linha 213 também. Ixi, ficou tudo errado aqui, né? Fui usando o autocomplete aqui e agora deu certo. Então aqui eu alterei na linha 211, 213 e 215. Atualizar. Ok. Muito bem, pessoal. Então agora ele está dando um erro aqui de offset na linha 219. Vamos ver o que aconteceu aqui. Resultado usuário na posição 0. Quer dizer que ele não retornou nenhum usuário, será? Código usuário igual código usuário. O que ele está dizendo aqui é que não foi encontrado nenhum valor no offset 0. Vamos dar um print R aqui para a gente descobrir o que está. Print R, resultado usuário. Por que é o print R? Porque resultado usuário é um array, né? Vamos salvar e atualizar. Esse array está vindo vazio. Por que ele está vindo vazio? Ele tem que vir com alguma coisa, porque a gente está logado e ele possui dos dados lá. Pode ser que esteja com algum problema no SQL. Nome usuário, e-mail usuário, senha. Ah, tá errado aqui. Na linha 208, coloquei senha usuário. Tem um A mais aqui. Corrijam aí. Salvar. Agora sim, beleza. Aí ele vem um vetor, olha o jeito que veio. Ele vem um vetor com as chaves, né? Feitosa, e-mail, enfim. Ok. Então vamos tirar esse debug aqui. Vamos salvar e atualizar. O que aconteceu? Ele fez a busca, mas ele não mostrou nos campos. Por quê? Está faltando o eco dentro de cada um desses campos aqui. Então eu vou dar um eco no nome usuário, e-mail usuário, e-mail 2 usuário, que é esse campo. Esse senha atual não tem o eco, ele fica em branco, porque é para ser preenchido. E aqui vai ser senha usuário e senha 2 usuário. Nome usuário, e-mail usuário e senha usuário eu já tenho. Tá aqui, ó. Nome usuário, e-mail usuário, senha usuário. Mas eu não tenho, voltando aqui, e-mail 2 usuário e senha 2 usuário.
Porque, na verdade, esse é uma cópia desse e esse também é uma cópia desse. Então, vamos providenciar isso. Então, vai ser senha 2 usuário. Por que é senha 2 usuário? Porque eu estou usando o mesmo padrão do nome do campo. Então, vai ser senha 2 usuário, recebe senha usuário. Senha usuário. Vamos colocar aqui na ordem, senha vai ficar abaixo de e-mail. Mail 2 usuário, mail 2 usuário, vamos usar o autocomplete, vai receber mail usuário. Ok, vamos usar o complete com responsabilidade para não dar o problema que deu aqui nessas linhas aqui de cima, que ele autocompletou e eu aceitei e ficou com o nome errado. Muito bem, agora que eu tenho todas as variáveis, é só dar um eco dentro de cada um dos campos, isso lá dentro do formulário. Então, eu vou acrescentar o atributo value aqui para todos esses campos e dentro de value eu vou colocar um código simplificado do PHP e ele vai ser um eco simplificado também. E para cada campo desse vai ser a variável correspondente, nome, usuário. Vamos salvar, voltar aqui, atualizar. Ok, o nome usuário já apareceu aqui. Agora eu preciso replicar isso para todos os campos. Então vamos dar o velho e bom Ctrl C, Ctrl V em todos eles. Então foi para nome usuário, mail usuário. Toma muito cuidado para a gente não confundir aqui os campos. Aqui é mail 2 usuário. Senha atual não tem. A senha a gente vai trazer ela carregada, porque se não tiver alteração, ele também não altera, né? Com espaço a mais aqui. E senha 2 usuário. Senha 2 usuário. Ctrl C. Atualizou. Muito bem, pessoal. Olha só, já deu senha muito forte, mas porque esse aqui é um hash MD5. Né? Mas ele já trouxe todas as senhas. Então, se eu tentar salvar, ele fala, ó, digite aí esse campo, que é o campo da senha atual, né? Senão ele não submete. Para não confundir, vamos alterar esses rótulos aqui, senha e repita a senha. Vamos colocar nova senha e repita a nova senha. Vou aproveitar que a gente já está aqui embaixo. Então vai ser nova senha e repita a nova senha. Salvar, atualizar. Só uma questão mesmo de ajuste aí para manter o usuário bem informado. Ok. Então, a princípio, nós concluímos, né? Vamos testar agora, né? Então, para eu submeter esse formulário, vamos colocar aqui Rafael. Vou fazer o teste aqui só no nome, tá? Mas é bom que vocês façam o teste no e-mail, porque às vezes ele está pegando o campo certo para atualizar certo, e o outro ele está pegando errado. Então, você precisa testar para o nome, para o e-mail e também para a senha. Que no caso eu vou testar só para o nome. Então, a minha senha atual, eu preciso recuperar essa senha atual que está no meu e-mail, que a gente recuperou, né? E vou colocar aqui, ou seja, não alterei a minha senha antiga. Bom, eu só alterei o nome. Quando ele verificar aqui, ele vai ver que esse valor submetido é o mesmo que já está lá no banco. Então, ele não vai fazer nada. Vamos salvar aqui. E ele disse que a senha atual está incorreta. Vamos ver o que aconteceu aqui. Está falando que teve um erro na linha 124. Que o código usuário logado não foi encontrado. Vamos lá na linha 124 primeiro para a gente, antes de tratar isso aqui. Por que essa senha está incorreta?
Então vamos à linha 124. Subir. Linha 124. Está dizendo que código usuário logado não foi encontrado. Onde que nós estamos puxando esse código usuário logado aqui? A gente tem que estar pegando da seção, né? Só que eu estou pegando a seção aqui embaixo. Estou pegando código usuário logado na linha 131 e o erro que está dando é na linha 124. Então, realmente, ele não vai dar. Vamos ver se eu estou puxando esse código usuário logado aqui da seção em outras partes do código. Então, aqui na linha 131 e na linha 206. Para resolver isso, o que eu posso fazer? Eu posso chamar esse código usuário logado. Vou copiar aqui, fica mais fácil. Código usuário logado, eu vou chamar ele antes de todo mundo, ou seja, aqui em cima. Aqui em cima. Então, se eu estiver logado, eu conecto. Se eu não estiver logado, eu sou enviado para index com o código de erro 3. Se eu estiver logado, eu conecto com o banco, pego o nome de usuário e também pego o meu código do usuário logado. Dessa forma eu resolvo esse problema. Então eu vou lá agora na linha 132 agora, né? Era 131, eu acrescentei uma nova linha, foi para 132. Removo ele daqui, porque fica redundante, eu já estou pegando lá em cima. E também lá embaixo, né? Quando eu vou fazer uma busca no banco de dados para poder carregar os dados do usuário para o formulário. Ops. Apagar só isso aqui. Ok, vamos salvar. Chamar de novo formulário. Ele trouxe os dados sem nenhum erro. Vou alterar apenas o nome. E vou colar aqui. Vou copiar a minha senha que chegou aqui por e-mail. Colar, salvar. Ok, deu um erro na linha 164. Vamos ver o que aconteceu. Está falando que a variável SQL, novo usuário ST, não foi encontrado. Provavelmente está com erro porque a gente não está criando novo, né? É um editar. É um erro de nome aqui no caso. Então, linha 164. Ah, tá, ok. Aqui a gente esqueceu de alterar esse statement aqui. Nesse trecho aqui, eu estou tentando dar update, e se ele for executado, eu vou mostrar cadastro usuário editado com sucesso. Se não, o código do erro. E esse código do erro, ele vem desse método error code. Só que esse error code é um método desse statement aqui. O statement que eu estou usando não tem esse nome, é esse nome aqui, ó. SQL editar usuários ST. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos corrigir isso. Percebam, pessoal, que é quase impossível você copiar um código, colar, fazer edições e rodar ele sem erro nenhum. É muito vantajoso porque isso adianta o nosso trabalho e também ajuda o seguinte, o mesmo padrão que eu usei para cadastrar o novo usuário, eu estou usando para alterar os dados dele. E o que é esse padrão? É a estrutura, né, do if else, né, as rotinas de verificação e validação, ou seja, a implementação das regras de negócio. Então, na mesma ordem que eu verifico se os dados para cadastro de um novo usuário estão corretos, eu também faço isso em alterar dados. Do jeito que eu fiz isso, copiando e colando, mas é quase impossível copiar, colar e editar o código sem erro. Por isso que é muito importante que a gente tenha muita atenção. Dá uma produtividade muito grande, mas traz esses inconvenientes. Mesmo com esses erros, com esses problemas, mesmo assim eu ainda prefiro fazer dessa forma para ganhar em produtividade. Vou voltar aqui agora e atualizar. Vou reenviar ele e ele apareceu um código de erro aqui. Código de erro 22007. E aí, como ele apareceu um erro, e a gente já tinha implementado para que quando acontecesse o erro,
ele carregasse os dados que foram enviados, ele recuperou aqui o Rafael DF Feitosa que eu tinha enviado, mas não quer dizer que ele foi gravado. Agora a gente precisa descobrir por que aconteceu esse erro. Bom, eu sei que esse código do erro aqui ele foi disparado por conta do update. Ou seja, esse update aqui ele não foi executado, então ele disparou esse código de erro aqui. Bom, vamos conferir aqui o nosso SQL Update, para ver se está tudo certo. Update, usuários, set. Nome usuário, recebe nome usuário. Aqui ó, o erro não é end, vírgula, é vírgula. Nome usuário recebe nome usuário, vírgula. Mail usuário recebe mail usuário, vírgula. Senha usuário recebe senha usuário. Agora, essa string SQL está correta. Eu confundi aqui o set com o where. Quando é o where, que tem várias cláusulas, eu preciso reunir todas elas com end. Mas aqui o set, eu separo elas com a vírgula. Então corrijam aí, pessoal. No meu caso aqui está na linha 150. Vamos salvar e voltar aqui para a aplicação e dar um refresh. Ou salvar de novo, né? Vamos salvar de novo. Ele vai pedir a senha. Vamos recuperar a senha aqui. E salvar. Muito bem. Cadastro de usuário editado com sucesso. Só que eu não alterei a minha senha, né? Só alterei o nome. Se eu sair da página e entrar de novo, ele já está puxando o nome atualizado. Mas agora eu quero alterar a senha. Então eu vou colar a senha antiga aqui, que é uma senha de letras e números, que eu não decorei, e vou colocar minha nova senha. Agora eu vou alterar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim eu consigo alterar a minha senha que a gente recuperou lá atrás. Vamos salvar. Usuário, cadastro de usuário editado com sucesso. Agora eu posso sair e tentar entrar de novo com a minha nova senha. Ok, entrou. Bom, pessoal, aqui nós encerramos essa aula. Nós aprendemos como editar os dados do usuário que está logado. E agora, na próxima aula, nós vamos aprender a cadastrar contatos. Vamos criar essa tela aqui, novo contato. Essa tela, novo contato, ela vai seguir mais ou menos a dinâmica de alterar dados do usuário. Só que, além de cadastrar, essa tela também vai editar. Então, o nível de complexidade dela vai ser maior. É o mesmo nível de complexidade de novo usuário e alterar dados.php junto. Porque nessa tela, eu vou acrescentar novos contatos e também vou editar contatos que já existem. Então, na próxima aula, a gente vai tratar de implementar essa tela no back-end. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.